dia, boa tarde, bom dia para quem está no Brasil. Olá, Cris, olá, Aron. Ei, tudo Maristela, bem? beleza. Maravilha, gente. Começando mais um webinar. Esse webinar promovido pela eSolidar e em parceria com o Instituto GESC. Né? Então, bem-vindos aí quem está chegando a mais um webinar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maristela Leão. Né? Como eu disse, faço parte aqui da equipe da eSolidar, que é uma empresa portuguesa que já atua no Brasil e possui uma plataforma que ajuda empresas a comunicar e gerir suas ações de responsabilidade social. Hoje eu vou moderar a nossa conversa aí sobre ESG, né, o mercado financeiro descobrindo valor em sustentabilidade e transparência. É um assunto que está aí bombando, né? Estávamos conversando outro dia e parece que esse mês está tendo vários eventos aí no Brasil sobre esse tema. Então, a gente também não poderia deixar de contemplar, né? Gostaria de convidá-los para também participar dessa conversa conosco, utilizando o chat. Então, podem deixar seus comentários, suas perguntas, porque no finalzinho a gente vai, como sempre, né, responder a todos. E gostaria também, de novo, de agradecer a parceria com o Instituto GESC. Para quem ainda não conhece o trabalho do Instituto GESC, né, eles são uma organização brasileira sem fins lucrativos que já há 24 anos se dedica à educação e gestão para o fortalecimento da sociedade civil. Então, acessem lá o site do Instituto GESC, conheçam, né, mais o trabalho deles, que é um trabalho aí muito interessante. E hoje eu recebo aqui, então, o Cristiano Coelho, que é Head de Sustentabilidade Empresarial do Banco Inter. Olá, Cris, tudo bem? Seja bem-vindo. Ei, Maristela, bom dia. Obrigado aí pela recepção, né, pela oportunidade. Assim, primeiro elogiar o trabalho de vocês, né, da eSolidar. A gente se conheceu, né, através desse trabalho. E é um trabalho, assim, pensando na colonização dos portugueses, né, que vocês estão vindo de Portugal, é uma nova colonização aí, mas voltada, né, para levar o voluntariado aí, as doações, né, para as pessoas e essa noção aí da responsabilidade social, só que dessa vez sem fronteiras, né, não tem mais capitanias hereditárias, não tem nada. É tudo no mundo digital, então a gente teve muita integração nesse sentido, né, então aí pensando novidades, né, Maristela? Isso aí, exatamente, Cris. Agradeço também, né, a oportunidade, desculpa te interromper, a oportunidade também, né, de, em parceria com vocês, a gente poder falar sobre esse tema que é tão importante, que é um propósito comum, né, para todo ser humano. A gente precisa se reequilibrar de alguma forma e o ESG talvez seja a bandeira que a gente tem que não só levantar, mas entender para que a gente chegue lá juntos. Exato. Isso aí, Cris. A eSolidar, ela há um ano está atuando no Brasil, e não é à toa, né, que uma brasileira está aqui em Portugal para justamente ter essa cooperação, né, e essa troca de conhecimento e podermos né, ajudar o mercado brasileiro a conhecer um pouco mais da responsabilidade social, assim como o Instituto GESC também faz esse trabalho de ajuda, né, da gestão das organizações da sociedade civil. Então, estamos aí unindo forças, né, para que realmente possamos ter uma sociedade mais consciente, mais colaborativa, né, então também é um trabalho nobre. E também estamos aqui com o Aron Zilberman, que é diretor executivo do Instituto Cirela e do Instituto CCP, professor de Ética e Sustentabilidade na FIA, na FIP e no IBGC, membro dos conselhos do Instituto GESC, do Instituto Liberta, do Instituto Jatobás, do IBGC e Movimento Bem Maior. Olá, Aron. E o Aron já é a segunda vez aqui participando conosco, né, Aron? Bem-vindo. Muito obrigado. E aproveitando aí o gancho do Cristiano, está falando de uma segunda colonização, eu faço votos que essa segunda dê certo, tá certo? Porque a primeira teve coisas, com todo o respeito pelos nossos irmãos colonizadores, tá certo? A primeira tem ainda muitas sequelas que a gente precisa corrigir. Então, essa segunda talvez consiga preencher esses gaps aí, a gente construir uma sociedade melhor, mais justa e mais inclusiva aqui no Brasil. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, é um prazer estar com o Cristiano também.
Isso. Prazer, Aron. Obrigado também a parceria. Acho que a gente vai poder trazer esse conhecimento aí juntos para a turma. E hoje, vocês já devem ter reparado aí, quem assistiu, né, os últimos webinars, temos uma novidade, a participação da Érica Porto como intérprete de Libras, então tornando aí o nosso evento mais acessível, né? Então, muito obrigada, Érica, pela participação e assim, né? I love you. Muito obrigada. Então, vamos lá, né? Vamos entrar, então, no nosso assunto. Hoje eu estou muito animada com esse assunto. Como o Cristiano comentou, o Aron comentou, né? É um assunto relevantíssimo, né? É um assunto que está sendo debatido aí e está ganhando repercussão também na área de investimentos, né? Então, é super importante. Então, vamos começar do começo. ESG é uma sigla que vem do inglês, né? Que diz respeito a Environment, Social and Governance, ou seja, é a preocupação por parte das empresas com os aspectos ambientais, sociais e de governança. Mas se a gente parar para pensar, para refletir, a aplicação de boas práticas em cada uma dessas esferas não é uma discussão nova, né? Contudo, esses indicadores, né, vêm despertando aí a mudança, né, dentro do mundo dos negócios. E aí, Aron, para a gente começar, como que esses três elementos, então, vêm impactando a visibilidade da empresa no mundo dos investimentos e como funcionam os investimentos focados em ESG? Bom, eu acho importante, é uma onda muito, muito positiva, eu espero que ela seja permanente, né, que não seja só uma moda passageira, mas que ela, de fato, seja uma mudança estrutural que veio para ficar, né? Tenho muita esperança que seja assim. Mas acho muito importante não perder de vista uma coisa central. Quando a gente fala de negócio, a gente fala de dinheiro, certo? Então, a gente não pode ter uma visão ingênua sobre esses movimentos, achando que, de alguma forma, eles não estão muito vinculados a uma questão central que é dinheiro. Então, o que eu sempre falo nas minhas aulas, né, que tem duas variáveis que condicionam o comportamento das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, só duas, simplificando, né? Tempo e dinheiro. Como é que as pessoas lidam com o tempo? Como é que as pessoas lidam com o dinheiro? E, normalmente, a associação de procurar resultados expressivos no prazo curto, né, esse olhar curto prazista, que é uma doença, traz consequências muito negativas em termos de aumentar as externalidades negativas que as empresas podem ter, tanto nas pessoas como no meio ambiente, né? Tanto no S como no A. Então, essa história de... E por que isso está mudando? Tá certo? Quais são os principais fatores que estão levando a isso? Aí depois o Cristiano vai poder falar bastante com essa visão financeira que ele tem de ser um homem em um banco, tá certo? Acho muito legal ter alguém do setor financeiro aqui. Mas, sendo bem breve, tem três agentes que estão preocupados com isso e que estão forçando essa mudança. Fundos de investimento, bancos e seguradoras. Por quê? Por que, de repente, os fundos de investimento, que a gente, tradicionalmente, no capitalismo liberal tradicional, sempre se preocupar em maximizar resultado e, frequentemente, em curto prazo, por que de uns anos para cá, isso não começou agora, tá certo? Isso já tem de algum tempo, por que começaram a se preocupar com olhar para as empresas e pensar, puxa vida, eu tenho que olhar essa empresa no longo prazo. Pensa num fundo que cuida de aposentadorias e pensões. Imagina se você tem a responsabilidade de colocar dinheiro, você recebe lá os seus associados, né, o pessoal que está botando dinheiro lá, fazendo uma poupança para ter uma aposentadoria confortável no futuro, significa que você vai ter que entregar resultado daqui a 30, 40, 50 anos. Então, essa percepção de risco associada a longo prazo é muito severa. Você tem que ter muita certeza de que você está alocando adequadamente seu capital. Se você fizer só aplicações muito conservadoras, tipo títulos do Tesouro, é muito provável que você não consiga pagar esse pessoal lá na frente. Então, você tem que investir em empresas. Como é que você escolhe essas empresas? Então, você tem que ter um critério muito rigoroso, muito sólido, muito pé no chão, de investir em empresas que vão estar operando daqui a 20, 30, 40, 50 anos com ótimos resultados, para que você possa honrar os seus compromissos. Aí começa a entrar, puxa vida, que empresas são essas que são longevas? O que caracteriza a longevidade numa empresa?
É aí que você começa a pensar, a empresa não opera no vácuo, a empresa opera dentro de uma economia, que está dentro de uma sociedade, que está dentro de um planeta. Se a economia não andar bem, não produzir bons resultados, se a sociedade estiver desestruturada, e se o planeta estiver destruído, ninguém vai ganhar dinheiro. Ninguém vai ganhar dinheiro. Eu sempre lembro, quando eu comecei essa minha trajetória, né, eu sou um convertido recente, né? Eu me converti a esse tema, eu comecei a conhecer esse tema só em 2002, quer dizer, não tem nem 20 anos. Né? Eu sou realmente um convertido recente. E eu fui num congresso em Amsterdã, não lembro se foi 2005 ou 2006, e fiquei encantado com isso. Era um congresso, tinha várias salas simultâneas, eu estava numa sala pequena, tinha uns 40 caras, esse tema ainda não era um trend tão forte, né? E o professor fez uma palestra tão bacana, e eu fui conversar com ele depois. E falei, professor, como é que eu faço para convencer um empresário de que esse assunto é relevante? Difícil convencê-los, né? E ele deu uma resposta até um pouco exaltada. Eu lembro das palavras dele. Fala aí para o seu empresário que nobody is going to make money in a dead planet. Ou seja, ninguém vai ganhar dinheiro num planeta morto. A resposta que ele me deu ficou na minha cabeça desde aquela conversa. Estou vendo o rosto dele e estou esquecendo o nome. Eu recupero o nome dele. Essa palestra desse senhor, desse professor, me marcou. Então, é isso. Quer dizer, então, é do interesse de longo prazo de todo mundo ter um planeta saudável, ter uma sociedade que opere bem, tá certo? Uma economia bem estruturada, com leis muito claras, com segurança jurídica, para que todo mundo ganhe dinheiro no longo prazo. E esses caras, então, o cara que vai investir vai olhar isso com muita atenção, não só fundos de pensão, qualquer investidor, bancos, tá certo? Para quem que eu vou dar crédito? Imagina o seguinte, a questão do crédito, o risco envolvido no crédito, principalmente, não estou falando principalmente quando você vai financiar projetos de longo prazo, você tem que ter certeza de que esses caras estão bem estruturados no sentido de garantir perenidade, senão você pode perder seu dinheiro. Então, isso vai impactar acesso a crédito e custo do dinheiro. Se você vai ter acesso a esse crédito, quanto é que você vai pagar de juros? Então, os bancos estão olhando isso com muita atenção. Não é à toa que os 3 grandes bancos privados, tá certo? E são grandes por pouco tempo, que o Inter vai passar todos eles, tá certo? Mas, enfim, esses 3 bancos que, de repente, o Santander, o Itaú e o Bradesco ficam apaixonados pelo tema e fazem declarações e criam um conselho para apoiar a Amazônia. Esse povo não rasga dinheiro. Esse povo não rasga dinheiro. Recentemente, o Trabuco deu uma entrevista falando uma coisa muito romântica sobre ESG, né? E eu até publiquei nas redes sociais essa entrevista. Depois eu vou tentar até recuperar o que ele falou, mas eu escrevi, esse cara não rasga dinheiro. Tenho certeza absoluta que o presidente do Conselho de Administração do Bradesco não rasga dinheiro. Se ele está fazendo essas declarações, eu acho que ele é um homem sério, um homem íntegro, é porque ele está vendo que isso tem conexão com o negócio. Nós estamos falando de dinheiro, isso tem conexão com o negócio. E, finalmente, as seguradoras. Imagina todas as seguradoras e resseguradoras, o risco que esses caras correm se a gente caminhar para um desastre ambiental, para um desastre social, para um desastre econômico. Então, é muito importante entender que money is on the table. Money talks and talks loud. Então, não vamos ter romantismo a respeito disso, não é coisa de abraçador de árvore, não é coisa de preservação da arara azul, verde ou amarela, que são importantes, porque são termômetros, são indicadores de como é que está o ambiente. É entender que nós estamos falando de grana, nós estamos falando de negócio. Isso aqui é fundamental. Tempo e dinheiro. Nós estamos o tempo todo falando de tempo e dinheiro. E, finalmente, o G da governança, que é um tema que me apaixona, estou lá no conselho do IBGC, né? Gosto demais. Hoje tem reunião de conselho lá, agora à tarde. O governança é fundamentalmente como é que o poder é exercido nas organizações. Quem exerce o poder? Em nome de quem? Com que liberdade? Dentro de que regras? Isso vale não só para o setor empresarial, mas vale para qualquer organização, vale para o E-Solidar, vale para o Instituto GESC, vale para o banco, que é uma empresa, vale para os governos. Quer dizer, governança, precisa entender qual é o conceito. Fundamentalmente, nós estamos discutindo como é que o poder é exercido nas organizações. Um pouquinho antes de começar esse evento, eu falei para vocês que eu estava lendo um artigo e estava debatendo com meus colegas do IBGC. Se num conselho de administração de uma empresa, os empregados devem ter assento ou não. E, puxa vida, mas o empregado tem assento, o cara vai chegar lá, será que ele vai pensar na empresa, vai pensar só nos direitos dos empregados, vai ter conflito, vai querer aumentar a massa salarial, isso pode trazer problema.
eu escrevi, falei, olha, pessoal, vamos entender uma coisa. Se todo mundo está falando em capitalismo de stakeholders, todo mundo, capitalismo das partes interessadas, uma coisa central numa empresa são os seus colaboradores. Esse é um stakeholder muito importante, os nossos colaboradores. Bom, se esses caras são super importantes, está todo mundo dizendo que capitalismo de stakeholder é a nova onda e veio para ficar. Não é razoável que eles tenham representação no conselho? Eu acho que sim. O problema todo é o critério. E o critério é não só para o conselheiro que pode eventualmente representar empregados, mas para qualquer conselheiro que tenha assento num board of directors, num conselho de administração. Tem que ter critérios muito robustos, muito claros, de quais são as características que esse cara tem que ter para sentar no conselho e para ter lealdade para com a companhia, com a firma. O que é melhor para a companhia? Não é o que é melhor para o interesse pessoal dele ou o grupo que ele representa. Então, nós temos que ter, se a gente tiver critérios robustos na escolha dos conselheiros, vai dar tudo certo. Se a gente não tiver critérios robustos, as coisas não vão dar certo, tá certo? Então, eu paro por aqui, tá certo? Uma primeira intervenção, depois, se for necessário, eu faço comentários adicionais. Então, vamos ouvir o Cristiano, que está lá na linha de frente, num banco, que é esse bicho que a gente olha com uma certa desconfiança, tá certo? Para saber o que de fato está acontecendo, o que é real, o que é discursivo, o que é greenwashing ou ESG washing, né? O que é, agora aprendi um termo novo nas últimas leituras que eu fiz, né? Window dressing. Aquela história, né? Você vai numa loja ou num restaurante, a vitrine é maravilhosa. Aí, quando você entra, você tem uma decepção, porque o interior da loja, ou do restaurante, ou enfim, do estabelecimento, não está no padrão da vitrine. Então, precisamos tomar cuidado com o window dressing, com greenwashing, purpose washing, ESG washing, todos esses nomes. Porque tem muita gente fazendo um discurso absolutamente vazio, porque não tem o conceito claro e é muito difícil medir, e depois eu vou comentar sobre isso, é muito difícil medir se uma empresa, de fato, apresenta resultados reais, importantes, robustos, relevantes nessas 3 letrinhas ESG. Tá bom? Boa. Segura isso aí, Aron, que realmente uma das minhas perguntas diz respeito a essas empresas, né, que usam o ESG como fachada. Logo, logo vamos falar disso, mas vamos já trazer o case aqui do Banco Inter, né, que está se tornando, já é referência, né, um banco extremamente responsável. E nos conte, então, um pouquinho, Cristiano, como que está sendo os desafios, como que está sendo a implementação de cada um desses elementos aí no Banco Inter. Conta para a gente a história. Ótimo. É, de fato, uma história, né, Maristela? Até aproveitando uma palavra aí que o Aron falou, a longevidade. Então, quando pensa assim, em sustentabilidade, a palavra primeira que tem que estar na sua frente é longevidade. E aí criou-se um equilíbrio, né, através dos pilares. E a sustentabilidade, para ela acontecer de verdade, ela tem que estar no âmbito individual, no âmbito corporativo e governamental. Né, eu comecei como indivíduo. O Aron falou que não tem muito tempo, né? Tudo é perspectiva, né, Aron? Para mim é muito tempo, porque eu estou com 39 e eu comecei a sustentabilidade, assim, essa visão. Eu morei um tempinho na Europa e ali eu voltei com uma cabeça nova, porque, queira ou não queira, eles estão 400, 500, 600 anos de história aí mais fundamentada na nossa frente, né, e já gerando impacto. Eles já se desflorestaram muito e tudo, e hoje eles, né, ficam até tentando fazer reflorestamento da forma mais eficiente possível, e é importante que eles estejam fazendo isso. E assim, a gente acaba aprendendo com eles, né, e eu vim para cá com uma mente nova, uma mente mais aberta e tudo. Então, como indivíduo, a minha jornada na sustentabilidade, ela começou olhando, e eu sempre vou falar da sustentabilidade, quando eu for falar do case Inter, olhando para fora e olhando para dentro. Então, quando eu olhava para fora, eu via como que eu poderia me alimentar melhor, qual impacto que a minha alimentação gerava, como que eu poderia ajudar o próximo, etc. Então, a sustentabilidade, para mim, ela começou com o indivíduo mesmo, e acho que é o primeiro degrau, tem que ser para todo mundo, e por mais que você esteja no âmbito corporativo ou governamental, são os indivíduos que fazem a sustentabilidade. Então, assim, eu comecei lá atrás, eu deixei de comer carne há mais de 15 anos, comecei a reciclar meu lixo, comecei a fazer trabalho voluntário, de responsabilidade social,
O yoga me ajudou muito também, engraçado, mas é uma prática multimilenar que ela é muito sustentável, se a gente pensa ela como filosofia e tudo. Então, assim, e com o tempo eu trabalhei com o mercado de capitais, né, com investimentos, por esses 17 anos. E o Inter, já falando do Inter agora, quando a gente deixou de ser uma financeira, né, para virar um banco, lá em 2008, o Inter já virou um banco, e foi um banco que já foi tendo identidade, né? Um banco com um foco, com um nicho específico e tudo. E o varejo sempre foi uma fronteira para a gente. E a fronteira do varejo era simplesmente inalcançável, vamos pensar assim, porque a gente tinha que ter 5.000 agências no Brasil, ou 4.000 agências, para poder conseguir competir com os melhores. E você tem que montar um plano de negócio para competir com os melhores, né? E os maiores. E era impensável, assim, né, nessa época, em 2008, ter uma operação de varejo. Então, a gente continuou no nicho, né, num nicho mais estreito, mais focado em Minas Gerais e São Paulo. Eis que a tecnologia foi avançando. Em 2015, a gente foi pioneiro na nossa transformação digital. E, feita a transformação digital, ela foi feita em cima de um propósito, e isso é importantíssimo, né? As empresas atuais que querem ser longevas, que querem prosperar, elas têm que começar por um propósito. Nosso propósito foi a revolução bancária. A revolução bancária, ela tem 5 pilares, né? A gente já está numa transição aí da revolução bancária para outro propósito, que é o Inter é um organismo vivo e muito rápido, né? Então, assim, eu já chamo até de Inter, né? Daqui a pouco eu explico esse ponto, não é mais Banco Inter. A gente já quebrou uma fronteira, né, de ser só banco, nós somos uma plataforma digital, mas esses pilares eles vão se manter, que é o pilar da simplicidade, da experiência, da segurança, da transparência e da parceria. E o combinado com todos os colaboradores, né, o sangue laranja, quando eles entram para a nossa família e tudo, é que eles sempre observem se os projetos, processos, produtos que eles estão lidando e os caminhos que eles estão traçando, as jornadas que eles estão vivendo, estão em cima desses pilares. Isso já começou em 2015. Em 2018, a gente abriu o nosso capital. Com a abertura de capital, a gente trouxe recursos para dentro de casa, mais de R$1 bilhão, e assim, a responsabilidade aumentou muito, porque a gente sabia que com esse recurso a gente conseguiria crescer mais ainda em número de clientes do que a gente já vinha crescendo. A gente já estava se aproximando de 1 milhão de clientes, tendo saído anterior a 2015 aí de 13 mil clientes, então a gente já está próximo a 1 milhão de clientes. Com essa captação, claro, a gente conseguiu acelerar vários processos para que isso tudo acontecesse, né? Foi feita uma revisão do nosso modelo tecnológico, então a gente mudou o nosso core banking completamente, os nossos dados estão todos em nuvem, então, assim, criou-se um projeto que ele é ecossustentável em sua essência, né? Ele tem uma ecoeficiência desde o seu princípio como Inter, né? Que atrás era Banco Inter, agora a gente abreviou só para Inter, porque a missão cresceu, a gente precisa cada vez ir diminuindo. O intermédio virou Banco Inter, o Banco Intermédio virou Banco Inter, e agora o Banco Inter virou Inter. Então, à medida que a missão vai crescendo, a gente vai diminuindo e simplificando. Então, inclusive, nosso novo propósito é criar aquilo que simplifica a vida das pessoas. Então, assim, saindo só da revolução bancária, né, o jovem fez sua revolução, transformou aí, através de um modelo digital e inclusivo, né, a percepção da sociedade com relação a bancos. A gente foi lá pioneiro nos bancos digitais e plenamente digital, com abertura de conta, né, no celular, e aquela fronteira que a gente tinha das 5.000 agências, ela foi quebrada e nossas agências estão no bolso de cada brasileiro que abrir sua conta, né? Hoje nós estamos em 99% das cidades já do Brasil, e com isso a gente conseguiu essa expansividade, uma simpatia dos clientes, né, pelo modelo de negócio digital completo e gratuito, que nos fez também crescer muito ao longo do tempo. E esse modelo digital completo e gratuito, ele promove a inclusão, porque eu consigo trazer, desde que você possa ter um smartphone, as suas atividades bancárias sem custo de transação, com a plataforma de investimento completa, seguro completa, e depois a gente foi incrementando todo esse serviço para agora ter um marketplace. Nosso marketplace, você consegue comprar produtos e recebe cashback direto na conta, impactando aí o pilar financeiro e tudo. Então, falando, né, agora trazendo já para o ESG, para a nossa história na sustentabilidade, essa foi a percepção que a gente teve da responsabilidade crescente para que a gente tivesse um setor de sustentabilidade específico no banco. E criar de forma autoral, né, trazendo os pilares ESG para dentro de casa, criar de forma autoral um caminho que esteja longevo, sustentável, sempre respeitando os stakeholders.
Eu vou pedir licença para apresentar aqui um slide, que aí ele vai ajudar na visualização, acho que as pessoas vão poder entender melhor. Você me autoriza aí, Maristela, para eu compartilhar? Sim, pode compartilhar. Eu acho que ele está travado ainda, o compartilhamento, desculpa. Entraves da tecnologia, viu, gente? A gente sabe disso já. Normal, acontece. Mas ela ajuda mais que atrapalha. Eu ainda não estou vendo a possibilidade de compartilhar. Aqui embaixo tem share Sim, screen. eu já estou lá, mas na parte do botão compartilhar, ele não acendeu. Agora ainda não está aparecendo. Agora foi? É só ter um pouquinho de paciência que vai. Tá, quando estiver na tela, me avisem, por favor. Já estamos vendo sua tela. Legal. Então, começando aqui pelos pilares, né, para contar... Eita, parou aqui. Desculpa. Vocês estão vendo aí, continuam vendo? Sim, pode ir. Começando pelos pilares, né, aproveitando também a fala já do Aron e dando uma aprofundada nela, em termos do negócio do Inter, os pilares de atuação globais são Environmental, Social e Governance. Já trazendo um ponto que o Aron colocou que é muito importante, primeira coisa, a nossa missão, ela não está muito relacionada ao financeiro dos nossos clientes, seja quando ele faz uma compra no marketplace, quando ele abastece de combustível, né, num posto de gasolina, que é possível fazer isso também no nosso aplicativo, ou quando ele usa o estacionamento dele, ele compra também o ticket dele pelo aplicativo. Então, assim, essas várias formas de interação, elas são financeiras. Então, eu precisava trazer o pilar financeiro para dentro do nosso projeto. Então, a gente fez o FASE, tem essa brincadeira aí, né, que a gente faz com S de sangue laranja de sustentabilidade, e a governança, que o Aron muito bem colocou aí, né, que ela é o poder que a organização tem de exercer, né, dentro do seu negócio, de forma concreta e objetiva e respeitosa, aquilo que ele tem para oferecer no pilar financeiro, ambiental e social. Então, a gente pôs a governança como um alicerce desse trabalho, né? A gente tem que fazer tudo com governança. Seja um indivíduo, seja uma empresa ou um governo, ele tem que ter governança para que tudo flua de forma muito respeitosa entre todas as partes, né? Então, a gente fundamentou, através desses pilares, né, o nosso projeto. A gente pegou o manifesto do banco, que eu estou colocando aí na tela para vocês lerem, e, com isso, o manifesto do banco, esse manifesto é um manifesto ESG, tá? Que é um manifesto mais voltado para a sustentabilidade mesmo, e ele é espelhado no do banco, e a gente, na hora que foi criar esse setor de sustentabilidade, quis justamente conseguir tangibilizar o que a gente pretendia com essa nova empreitada aí, e com a responsabilidade que vinha, integrar os conceitos de sustentabilidade dentro do nosso projeto. Então, essa é o que a gente tem aí como foco, né, e direcionamento, que são o nosso manifesto e o nosso propósito, no que tange aos trabalhos que vão ser desenvolvidos na sustentabilidade. Então, feitos os pilares, né, desenvolvidos os pilares, a gente fez uma escuta aos stakeholders. Eu estou contando todo esse processo porque ele é educativo, ele é legal, e as pessoas que não têm tanta ciência ainda vão entender um pouco mais sobre como, né, ser sustentável de verdade. O Aron estava colocando bem, né? A gente tem que conhecer a cozinha do lugar para saber se um restaurante, por exemplo, tem que conhecer a cozinha dele para confiar nele. E a gente veio arrumar a cozinha. Quando você começa a ouvir os seus stakeholders, você está ouvindo justamente que tamanho tem que ser minha cozinha, o quão ela está limpa ou suja, a torneira dela está vazando, a torneira dela tem a dispersão certa de água. E isso trazido para o negócio, né, como eu falava, né, da jornada do indivíduo, da jornada da corporação. Na jornada da corporação, o início é escutar seus stakeholders. Você escuta todas as suas partes interessadas. Como que a gente fez isso? A gente pegou os nossos pilares, né, o financeiro, ambiental, social, a governança, e perguntou para os stakeholders, que mais de 1.400, quase 1.400 pessoas responderam, 400 no âmbito interno, quando vocês verem ali, relevância inter num eixo e relevância externa, né? O âmbito externo tem regulador, tem vizinho, tem comunidades, tem as instituições sociais, tem os clientes, que são, né, grande parte. Agora, destacando de novo, como o Aron colocou, quando eu falo em sustentabilidade, eu tenho que pensar muito num stakeholder, que é o stakeholder interno, e é o nosso colaborador. E esse eixo de baixo aí, ele é inteiramente o nosso colaborador, relevância inter.
Então, essa matriz que vocês estão vendo, o destaque dela está justamente no ponto onde a gente fez as perguntas para os stakeholders, né? Cada pilar a gente colocou 9 temas materiais que eram relacionados ao nosso negócio, e o stakeholder escolheu 3 de cada tema, onde a gente compilou eles, e dessa forma a gente encontrou essa dispersão aí na nossa matriz de materialidade. Encontrada a nossa materialidade, aí sim a gente consegue começar a desenvolver a nossa estratégia de sustentabilidade, porque eu preciso atender os diversos stakeholders, os seus pontos de vista com relação ao nosso negócio e os impactos que a gente pode gerar, que a gente gera negativos, tentar eliminá-los ou torná-los positivos, né? E os impactos que a gente já tem como positivos, incrementá-los. Por exemplo, eu falei que o nosso negócio, eu vou mostrar um pouco mais para frente aqui detalhadamente isso, nasceu ecoeficiente, nasceu de fato. Se eu não tenho as 5.000 agências, eu não tenho as emissões de gás de efeito estufa associadas a essas 5.000 agências, né? Por exemplo. E eu não tenho também N outros impactos que são gerados por ter essa estrutura dentro do meu negócio, de forma que a gente consiga também simplificar o negócio. Então, já trazendo aqui para os desenvolvimentos, né? Além de ter a nossa escuta, a gente foi ouvir a ONU, né? A ONU tem uma diretriz, que é a Agenda 2030, com os seus objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos, então a gente pegou esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, desdobrou ele através das suas 169 metas relacionadas ao nosso modelo de negócio, e então a gente desenvolveu o nosso mapa ODS, onde a gente encontrou, não à toa, né, que a redução das desigualdades é a nossa principal missão quando a gente pensa do ponto de vista dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Depois vocês pesquisem mais, assim, eu tenho que, né, dar uma visão geral só, mas esse mapa ele já é para nós, né, tá vendo que ele é um alvo, uma mandala, um alvo, tudo que a gente quiser dar o nome e entender e sentir ele como isso, mas o nosso negócio ele impacta de dentro para fora, principalmente esses temas materiais, que eu vou destacar aqui os 4 centrais: redução das desigualdades, né, que é o número 10, que está bem no centro do alvo aí, trabalho decente e crescimento econômico, é o número 8, o 12, que é o consumo e produção responsáveis. Eu tenho um marketplace hoje, então, assim, a gente pode, através do marketplace, movimentar isso, né, e é o caminho que a gente quer, e levar impactos positivos, né, Maristela? Você vai me entender bem. E indústria, inovação e infraestrutura, onde a gente também é um player importante. Se eu ofereço uma conta digital gratuita para qualquer brasileiro, eu gosto de trazer, por exemplo, o motorista de Uber. Ele estava pagando R$70 de aplicativo, né? Ele está pagando R$70 numa conta MEI e R$30 numa conta pessoa física. Mais algumas taxinhas, se bobear ao longo de um ano, ele está gastando R$1.500 só com tarifas que são acessórias, assim, que no nosso modelo de negócio não existem. Então, só dele virar a chave para o Inter, olha a inclusão financeira que a gente proporcionou para ele, a redução das desigualdades, né, e todos esses temas que a gente está abordando aí. E quando a gente junta, né, um outro tema material que a gente quer desenvolver bem, a educação financeira, que é o nosso principal tema material, do ponto de vista de todos os stakeholders, com a redução das desigualdades, esses dois casam muito bem. Então, assim, a gente está muito feliz de conseguir identificar tudo isso e de essas missões serem inerentes ao nosso negócio, porque elas são muito nobres e têm muito a ver com o que a gente consegue fazer. Então, isso sim é ser sustentável, né? Entender como eu posso ser sustentável, onde eu não sou sustentável, corrigir onde eu não sou, né, de forma transparente, mostrar para o mercado e começar a ter os nossos planos de ação, e onde eu já sou sustentável, aumentar esse impacto positivo. E aí eu já trago aqui para finalizar e dar essa noção aí do nosso modelo de negócio em termos da ecoeficiência. A gente sempre começa por uma brincadeira, né? E para ser sério, em vez de só brincar, a gente, em vez de fazer por valores absolutos e comparar com a média dos grandes bancos do Brasil, a gente comparou por milhão de clientes, que aí ficava mais justa a análise. Então, a gente tem que ter, né, transparência e justiça nessas análises que são feitas. A brincadeira está no 0,25 agências, porque como a gente tem uma só, o Banco Central, né, a gente precisa ter uma agência que é a agência que faz as transações. Esse prédio aqui onde eu estou hoje, onde está o Parque Tecnológico, né, que não tem grandes dimensões, porque está tudo em nuvem, a gente usa uma estrutura toda em nuvem, e ela é super ecoeficiente também, se a gente pensar, né, do ponto de vista de espaço, né, tempo e dinheiro também, né, Aaron? Você muito bem colocou. E assim, nessa época a gente tinha 4 milhões de clientes, então a brincadeira foi essa, nós temos 0,25 agências por milhão de clientes, enquanto a média dos grandes bancos, 92,6. Colaborador por milhão de clientes, 390,
enquanto a média dos grandes bancos, 1.909. Aí eu ouvi até críticas nessa época, mas espera aí, vocês estão empregando menos? Eu estou empregando menos, mas eu contei a história do Uber, por exemplo. Eu estou devolvendo para a sociedade um dinheiro que ela não esperava, né? Então, assim, não cobrando tarifas, eu estou te entregando um serviço completo, gratuito e digital, que ele devolve recursos para a sociedade. Além disso, eu gosto de pontuar a pandemia também, né? Que foi um momento para nós aí, em termos da pandemia em si, triste, mas em termos do modelo de negócio, a gente viu o quanto a gente estava preparado para um cenário desse. A gente investiu em VPN, que é uma tecnologia que ela é utilizada, né, para que a gente desse segurança para os nossos colaboradores internamente, e eles foram trabalhar em casa, então 90% do nosso corpo aqui foi para casa trabalhar, outros 10 tiveram que ficar pela integração que precisa interna, mas com todos os cuidados, né, aqui a gente tem medição de temperatura ao longo do dia, de pressão sanguínea, e, além disso, né, a limpeza de todos os ambientes, o dia inteiro, todo mundo de máscara. Eu estou aqui numa sala, né, num estúdio, então eu posso estar sem máscara aqui, o que é melhor para conseguir apresentar. Mas aí a gente, nesse sentido, sentiu o seguinte, vamos continuar contratando, não vamos parar, não. Nosso modelo de negócio tem que ir tocando, ele está pronto para esse cenário e a gente continuou. Então, enquanto a maioria, né, dos bancos está demitindo gente, fechando a agência, nós estamos abrindo a agência, agora a gente passou de 7 milhões de clientes, né? Então, é como se a gente tivesse 7 milhões de agências, porque cada uma está no bolso, né, e na palma da mão dos nossos clientes. E, assim, a gente conseguiu passar bem, né, por essa pandemia, captamos, né, muito mais clientes do que antes. O Marketplace ajudou no dia a dia das pessoas, a gente já tinha feito ele antes, então, assim, eu estou de casa, eu usava o Marketplace, eu posso entrar num aplicativo de alimentação, eu compro um gift card e uso ele na plataforma do aplicativo de alimentação e ele me dá cashback na conta do Inter, porque eu comprei o gift card dentro da nossa plataforma. Então, assim, são vários impactos, e eu gosto de falar, né, no impacto financeiro, ambiental, social, de governança, colocando aí, por exemplo, na entrega de comida, né? No financeiro, olha, eu recebi cashback de volta, pensando no pilar financeiro para mim, cliente. No pilar ambiental, é uma logística associada, porque essa entrega ela é feita para várias casas ao mesmo tempo, né? Várias residências, e ela é feita por um motoboy que está num trajeto entregando para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, em vez de várias pessoas saírem no restaurante, tem um entregador que está entregando para várias residências, e próximas umas da outra, porque o aplicativo de alimentação ele já faz essa ponderação, né? Então, no pilar ambiental, nesse sentido, ele é impactado positivamente. No pilar social, eu estou em casa, né, me protegendo de uma pandemia, e a minha comida chegou na minha casa com segurança. Então, no pilar social, eu fui bem. E na segurança, porque sempre que a gente está na rua, infelizmente, no Brasil, é sempre um risco, né? Você pode ser assaltado e tudo. Então, olha que legal, a gente pega os pilares da sustentabilidade e traz para o indivíduo de forma muito simples. E mostra, né, no dia a dia como a gente consegue impactar positivamente. Aí, passando já para onde a diferença é grande mesmo, olha o consumo de energia do nosso modelo de negócio. Por milhão de clientes, 0,34 contra 12 gigawatts por milhão de clientes da média dos grandes bancos. Então, nós temos 2,8 do consumo de energia deles. De papel, 20,7, aí, como vocês veem na tela, 17%. De água, 6%, que é aquele 1,78%. E, enfim, né, as emissões atmosféricas, que a gente mediu elas absolutas, elas dão 1,3% das emissões comparadas, né, a dos bancos de modelo tradicional, que tem as agências e toda. Só explicando um pouco mais, gente, a gente fez recentemente o nosso relatório de emissões e vamos até compensar nossas emissões e tudo, e internamente a gente entendeu, né, que o nosso maior impacto, por incrível que pareça, está no trânsito dos colaboradores para a sede. Imagina quando você tem N agências, o trânsito para cada agência, para a sede, impressionante. Fora isso, você tem o escopo 1, que é a sua emissão, a gente não tem nem nada no escopo 1. O escopo 2 são a energia elétrica e o escopo 3, que são as emissões indiretas. Nas emissões indiretas é que o impacto do Inter é maior. E aí a gente já está com planos de ação para poder cada vez minimizar esse impacto. A pandemia ajudou até nisso, no ponto de vista da sustentabilidade, né? Porque não tendo o trânsito dos colaboradores casa, trabalho, casa, a gente conseguiu reduzir muito, reduziu em 90% a emissão de gás do período que a gente analisou, aí de março até julho, mais ou menos. Então, assim, é interessante observar isso e colocar na prática
prática, né, como que o nosso modelo de negócio pode, de fato, impactar positivamente a sociedade. Eu finalizo. Muito bom, Cristiano. Parabéns, né, pelo modelo do Banco Inter, por esse relatório, pela transparência também dos dados. Acho que é fundamental, né, para a gente poder entender também o impacto que o Banco Inter está gerando. E Aaron, né, pegando um pouco desse gancho que o Cris trouxe da pandemia e tudo mais, eu tenho a sensação que 2020 está se configurando aí como um ano de grandes eventos e de grandes mudanças, né? A gente né, tem a pandemia, tem uma crise econômica, infelizmente, tem os protestos por justiça racial. Tudo isso está nos fazendo questionar o capitalismo que conhecemos, né, que configura aí a desigualdade, a falta de dignidade e respeito com as pessoas, com o meio ambiente, o lucro acima de tudo. E aí eu queria saber, né, as práticas ESG serão capazes de ajudar as empresas a mudar esse mindset e criar uma nova economia e uma nova cultura? Não, então vamos lá. O que provoca a mudança, tá certo? Então, o que faz com que a gente mude de comportamento? A gente pode mudar de comportamento por convicção ou por conveniência. A gente pode mudar, usando uma linguagem mais chula, a gente pode mudar de comportamento na manha ou na marra, pelo amor ou pela dor, tá certo? Então, assim, acho que muitas coisas têm que acontecer para que essas mudanças sejam permanentes, né? Você vê, como é que você avalia, quando você pensa agora eu vou avaliar uma empresa, né? E o Cris, que é um homem de área financeira, pode falar disso melhor do que eu. Quando você fala em avaliação de empresa, você fala em demonstrações financeiras. Você fala em balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxo de caixa, que são coisas que estão estabelecidas há muito tempo. Então, se eu quero comparar duas empresas, é muito fácil. Quando eu olho, estou falando de duas empresas sérias que não fazem malandragem, ou seja, que publicam, de fato, os seus relatórios segundo os padrões de contabilidade estabelecidos nacionalmente ou internacionalmente. Então, tem padrão de comparação muito fácil. Eu vou examinar as empresas, fluxo de caixa descontado, vou querer saber como é que é a gestão e aí decido a minha aplicação. Falando como investidor individual, isso vale também para grandes investidores. Critérios ESG, como é que eu vou saber que uma empresa, sobre a lente ESG, é melhor que a outra? Como é que eu meço isso? Como é que essa empresa vai reportar isso? Como é que ela vai publicar o seu balanço socioambiental? Como é que eu vou avaliar a governança? Então, essa é uma discussão que está muito forte. E ontem, eu fiz até uma série de anotações para comentar com vocês. Eu li um documento que depois eu posso até compartilhar. Bom, você está na internet, né? Quer dizer, o World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, tá certo? Com apoio do Banco da América, né? Bank of America, e das quatro grandes, Deloitte, Ernst Young, KPMG e PwC, eles resolveram fazer uma forma de medir essa história de capitalismo de stakeholders, né? Quer dizer, como é que a gente consegue medir se o que as empresas declaram de fato corresponde à realidade? Quais são os padrões, que padrões universais poderiam ser estabelecidos que permitissem as mesmas comparações que a contabilidade tradicional, as demonstrações financeiras tradicionais permitem, certo? E saiu esse documento, um documento robusto, eu não li inteiro, são 96 páginas, está certo? Mas eu li prefácio e introdução ontem, são as primeiras 10 páginas, muito interessante. E lá eles mostram, eles chegaram interessante, né? Quando o Cristiano mostrou que, quando ele fez a matriz de materialidade dele, ele considerou público interno e público externo, assim, muito bacana aquela matriz que ele colocou. Eles chegaram a 21 métricas internas, 21 coisas que você tem que medir olhando para dentro da sua empresa, e 34 métricas expandidas. Nós estamos falando aqui de um monte de métricas, tá certo? E aí estão levando em conta todos esses padrões internacionais para tentar chegar em alguma coisa que nos permita, de fato, medir, tirar a poeira, tirar o window washing, quer dizer, o window dressing, desculpe. Ou seja, você, de fato, poder avaliar se uma empresa faz o que ela declara. Faz o que ela declara. Recentemente, eu fui eu fui perguntar para um pessoal sobre um outro setor. Eu queria saber quem era o benchmark daquele setor em termos de sustentabilidade. E tem uma empresa que está muito bem na fita aí.
Aí eu fui conversar com gente do setor, que é um setor que eu não conheço, e uma dessas pessoas, muito franca, falou: Aron, é muito marketing. É uma empresa boa, com certeza, mas eles são bons demais em embalagem, entendeu? Então, compro pela moeda de face, porque não é bem assim. Não é bem assim. Aí eu lembro que, quando eu entrei na Cirela, lá em 2007, eu decidi que eu tinha que visitar canteiros de obras, para conhecer qual é o padrão. E quando eu visitava um canteiro, eu não ia olhar, eu estava muito preocupado com aspectos sociais, na época de como os trabalhadores eram atendidos, eu ia olhar a qualidade da refeição, a qualidade da sala de recreio que eles têm no intervalo, lá, lazer, olhar a qualidade dos vestiários e dos banheiros. Coisa bem simples. Então, eu ia para a obra, os engenheiros achavam engraçado que eu queria olhar coisas que achavam que eu ia olhar o prédio. Não queria olhar prédio, coisa nenhuma. Não sou engenheiro civil, não sou do ramo, não vou ser agora. Então, eu ia olhar essas coisas. E aí disseram que tinha uma empresa do setor que era referência. E me convidaram para uma visita. Eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com o canteiro. O canteiro era um negócio espetacular. O vestiário é muito melhor do que o vestiário onde eu jogo basquete, do clube que eu jogo basquete. Eu não tenho um vestiário naquele padrão. Eu fiquei encantado. Então, primeiro capítulo. Segundo capítulo. Realmente fiquei encantado. Aí eu fui ver uma outra, eu estava interessado, aí, olhando resíduos de obra, né? Reprocessamento de resíduos de obra, você pegar resíduos, resto de tijolo, resto de alvenaria, de revestimento, moer e voltar para a areia, assim, fazer economia circular, né? Aí também disseram, olha, tem uma empresa que está fazendo uma coisa bacana, quer visitar aquela. Era a mesma empresa. Só que dessa vez eu fui sem avisar. E quando eu cheguei lá, eu fui ver a parte de reciclagem, estava bacana realmente. Aí eu falei, eu quero visitar vestiário, quero visitar. Era outro padrão. Era outro padrão. Não era uma coisa horrorosa, mas não tinha, vamos dizer, se o padrão de referência era um, bacana que eu fui, esse era ponto 5, ponto 4, para ser generoso. Ou seja, eles tinham um showroom, eles tinham uma vitrine para mostrar para os tontos que nem eu, tá certo? Eu saí de lá e eu fiquei uns 2 anos elogiando como referência. Era falso. Né? Porque uma coisa, e o Cristiano está num grupo que tem MRV, né? MRV, não sei quantos canteiros tem no Brasil, tem centenas de canteiros. Uma coisa é você fazer um canteiro ser padrão. Outra coisa é você ter o mesmo padrão em todos os canteiros. Não é uma tarefa fácil. Então, é muito importante que a gente consiga medir, nós precisamos medir. Nós precisamos realmente poder oferecer para o distinto público formas objetivas de medir. E aí tem um desafio gigantesco, né? Porque, de repente, hoje você já tem um monte de padrões, não vou citar todos eles aqui, você não sabe qual padrão é mais interessante. Aí eu vou fazer um relatório no padrão GRI, eu vou fazer no IIRC, como é que eu comparo? Então, é muito difícil comparar. Então, hoje, se você perguntar que empresas você acha que são referência em ESG, a resposta honesta que eu tenho que dar, eu tenho uma opinião, mas a minha opinião é eu acho, não tem, entendeu? Não é material, não é relevante. Nós não temos como medir de fato. E essas medidas estão em andamento, eu acho que esse documento vale muito a pena ler com atenção. Isso vai levar algum tempo para se consolidar, mas vocês viram que tem gente pesada em cima disso. Eu acho que nós vamos caminhar para critérios que vão poder permitir que a gente responda essa pergunta. Quais são as empresas que, de fato, se destacam sobre os critérios ESG? Claro que a gente tem algumas que a gente conhece, que saltam aos olhos, né? E quero aproveitar aqui para fazer referência a uma outra coisa, que eventualmente até o E-Solidar, junto com o Instituto GEST, pode eventualmente programar um próximo evento, é discutir B Corporation, Sistema B, o sistema de certificação B. Eu nem sei se no Banco Inter está ou não pensando em certificar, mas acho que é uma coisa que, pelo que você fala, Cristiano, pelo seu discurso, eu acho que vocês têm uma mentalidade muito bacana, eu acho que vocês deviam se aproximar do sistema B, porque eu acho que vocês têm o que é essencial para caminhar nessa direção, e acho que seria um ganho fantástico, reputacional, de marketing, porque vocês têm essência, certo? Acho que seria muito bacana. Então, traduzindo aqui, né? Desculpa te interromper, mas só colocando, a gente vem fazendo essa análise aí com relação ao sistema B, sim, e foi muito legal observar que eles têm os ODS, né, como diretrizes. Então, sim, como a gente já tem um mapa, acho que você colocou bem aí, na prática o que vai ajudar muito é isso, né? Cristiano, eu acho que se o Banco Inter, o que você falou, fizer lá você pode fazer o assessment, eles têm lá um assessment gratuito, né?
e você vai identificar o quão distante você está de fato obter certificação. Eu acho, pelo que você expôs, vocês vão ter uma surpresa muito agradável. Eu tenho a impressão que vocês estão... A chance de vocês baterem os 80 pontos mínimos para se certificar, e eu não sei se tem alguma entidade, se já tem bancos, se já tem fundo de... Eu tenho pessoal, tem algumas casas de investimento que já foram certificadas, pessoal que está ligado a investimento de impacto, né? A Right Capital está, tem aquele pessoal do Desenvolvimento de Moraes também está, tem uma turminha que está lá, mas eu acho que um banco do porte de vocês ainda não tem. Acho que seria um movimento bem bacana. E voltando aqui para o E-Solidar, para o Instituto GESC também, eu acho que eles deveriam pensar no futuro próximo, fazer um evento sobre... Tem duas coisas maravilhosas acontecendo, mas eu coloco em primeiro plano sempre o Sistema B. É o Sistema B e o capitalismo consciente. Esses dois movimentos são dois movimentos muito importantes, movimentos preocupados na reforma do capitalismo, realmente apostando num capitalismo inclusivo, bom para todos, né? E que abordam muitas coisas interessantes. Estou preocupado com o horário, só vou fazer mais uma observação, porque eu estava aqui, peguei aqui e anotei agora. Eu estava pesquisando, uma coisa que me incomoda muito é a história da concentração de renda, né? E não só da concentração de renda, quando a gente fala das grandes fortunas, mas a questão de como é que as pessoas são remuneradas dentro da empresa. A diferença de remuneração do topo para a média da empresa, né? Que em várias instituições é absolutamente, eu acho, maluco. E aí eu estava estou me preparando para um debate que eu vou participar amanhã, eu estava me preparando para encontrar coisas a respeito de executive compensation, de pagamento de executivos, né? E achei um negócio fantástico. O Google é maravilhoso, né? A gente vai lá, é incrível como a gente tem acesso à informação de qualidade sabendo peneirar. E tem um instituto chamado Deming Institute, e eu sou um engenheiro que, na origem, trabalhei com qualidade, né? Então, o Deming foi um cara incrível, tá? É o cara que está na base do que aconteceu, a revolução tecnológica no Japão. Ele que criou esses conceitos de qualidade total, Total Quality Control, ciclo de controle de qualidade, que promoveram uma importante mudança na década de 70, 80, e que permaneceram. Muita gente compara os movimentos da sustentabilidade com a da qualidade. E esse Deming foi um cara fundamental, tem até um prêmio mundial, chamado Prêmio Deming, né? E hoje existe esse Instituto Deming, e fuçando lá eu achei o que eu estava procurando. Eu queria achar um artigo do Peter Drucker sobre remuneração, né? E eu achei duas frases que eu achei bacanas, né? Tem uma declaração do Deming, que é a declaração de abertura do site, que diz o seguinte, vou traduzir aqui. Seria melhor se todo mundo trabalhasse junto, como se fosse um único sistema, com um único objetivo de que todos ganhassem. Ou seja, se a sociedade inteira pudesse pensar coletivamente, vamos ganhar. Não é eu ganho, você perde. É realmente tentar criar uma sociedade ganha-ganha. E tem que tirar a poesia disso, mas a essência, o conceito fundamental é esse. E aí tem vários estudos, tá certo? Falando o seguinte, o Peter Drucker, que ninguém vai dizer que era socialista ou comunista, tá certo? Os principais autores de negócios, né, de gestão, um cara incrível, né? E tem até a Peter Drucker Foundation. Ele escreve um artigo em 1997, eu acho. Em 1977, em 77, dizendo o seguinte, que ele estava muito preocupado porque o descolamento do C-Level, né, nos Estados Unidos para a média salarial do resto das corporações americanas estava batendo em 25 vezes. Ele achava que isso era demais, que esse era um limite superior. Então, é impossível. E eu estou falando de remuneração global, não é o salário nominal, é tudo que o cara ganha no ano, certo? Isso inclui bônus, tudo. Então, ele achava o seguinte, que o topo, o C-Level, o presidente da companhia, devia ganhar, no máximo, 25 vezes mais do que a média da remuneração daquela mesma companhia. E depois, em 1984, ele publica um outro trabalho, dizendo que ele estava equivocado, que ele achava que o certo seria 20-1. E logo em seguida, eu leio um artigo mostrando que nos Estados Unidos, entre as 500 maiores empresas, né, S&P 500, tem, não sei se são, tem 20 empresas que essa diferença é de 1000 vezes. 1000 vezes. E aí ele vai mostrando o seguinte, que a quantidade de empresas no mercado americano, que esse número é superior a 100, ou seja, 4 vezes maior do que o nível mais alto que ele admite, é enorme.
E aí se discute como é que isso aconteceu, etc. e tal. Aí que eu entro, que a gente precisa separar e entender que tem muita hipocrisia nessa discussão. Porque da mesma forma que você começa a falar em ESG, ODS, B Corporation, capitalismo consciente, blá, 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 e que todas esses movimentos apontam para um equilíbrio maior na distribuição da riqueza, na prática, quero ver isso ser praticado. E o Warren Buffett, que é o do Berkshire, esse cara que é considerado, acho que é o segundo homem, o terceiro homem mais rico do mundo, né? E tem esse fundo de investimento incrivelmente exitoso. Ele falou o seguinte, que várias vezes ele se sentiu mal, ele sentou em vários boards, né, em vários conselhos de administração, inclusive da Coca-Cola, que foi uma das empresas onde ele investiu muito e ganhou muito dinheiro com a Coca-Cola. Ele falou o seguinte, que esse assunto não se discute no conselho, e que várias vezes ele, Warren Buffett, ficou constrangido, ele estava super desconfortável com a remuneração que era paga, ele achava que o troço estava errado em relação ao conjunto da empresa, e ele ficou constrangido. Ele acabou votando, acompanhando o voto da maioria, porque ele ficou sem graça. E aí, até ele usa uma expressão interessante, você discutir remuneração de executivos no conselho é parecido com arrotar na mesa de jantar. Troço desagradável. Então ele falou o seguinte, ele escreve no texto, né? Se você deixar escapar um arroto numa mesa de jantar, o pessoal vai relevar. Mas se você arrotar com frequência, você não vai mais ser convidado para o jantar. E ele falou o seguinte, que levantar essa questão, que eu estou levantando aqui agora, e eu vou levantar amanhã num ambiente que eu acho que não vou ter muito sucesso, acho que o pessoal acha que eu vou estar arrotando, tá certo? Estou falando do texto dele. Ninguém discute. O sistema B discute. O sistema B coloca lá como uma das questões importantes. O capitalismo consciente discute. Então, eu acho que nós estamos numa boa estrada, mas que tem um caminho longo, com muitas barreiras, muita casca de banana e muita conversa fiada. Muita conversa. Entendeu? Vamos ter que aprender muito para poder medir com lentes corretas que empresas, de fato, estão rezando por essa cartilha e que empresas estão falando porque é legal falar. Entendeu? Isso inclui, e dentro de ESG, a questão da diversidade está muito incluída, tá certo? Muito, todos os tipos de diversidade, tá certo? Essa questão que agora, sobre Black Lives Matter, não é só a questão de negros e pardos, tá certo? É questão da mulher, é questão das pessoas com deficiência, é questão dos que não são dos homossexuais, aquele monte de letrinha que eu não consigo decorar. Essa questão toda está na pauta, eu acho que é relevante, mas nós temos um caminho muito longo para percorrer, muito longo para percorrer. Até um negócio, às vezes eu fico meio cético, né? E faço um esforço danado para ver o copo meio cheio, em vez de ficar olhando o copo meio vazio. Outro dia eu escrevi um pequeno artigo que dizia, pessoal, eu estou vendo o copo 1/8 cheio. Eu não consigo ver meio cheio, tá certo? Mas eu devo estar errado, eu acho que a gente tem que ter uma certa dose de otimismo. Eu acho que nós vamos avançar. Você vê, o Banco Inter é um exemplo. Aliás, o Cristiano, eu acho que você ganhou um cliente, porque eu vou entrar em contato com o banco, estou falando sério. Que bom. Eu vou encerrar uma das minhas contas num desses bancos tradicionais e vou testar. Vocês aceitam cliente pessoa jurídica, é claro, tem CNPJ. Com certeza. Eu acho que pode pôr no seu plano de metas que você acaba de captar um cliente. E é um cliente que eu admiro, né? Porque, né, a gente partilha aí da mesma missão, né, no dia a dia. Eu pesquisei um pouco sobre a sua trajetória aí também, e o tanto que é importante, né, a ação que você tem no Instituto Cirela e a forma que você consegue, né, gerar impacto positivo via responsabilidade social e etc. Então, essa é uma das cadeiras que eu tenho aqui para cuidar, que é a da responsabilidade social, ficou debaixo da sustentabilidade aqui no Inter, e é por isso que começou o relacionamento com o iSolidar também. Eu estou aproximando agora do IGESC, mas, assim, é um trabalho acima de tudo, né? Quanto tempo que eu tenho, Maristela, só para eu me programar aqui, para não falar mais do que deveria? Eu acho que nós estamos... Não, pode falar. Pode falar. A gente tem 1 hora, eu não vou fazer mais... Eu tinha um monte de perguntas, mas eu não vou fazer mais perguntas. A gente não vai acabar ao meio-dia, não é isso? Isso, a ideia é 1 hora, mas eu queria que a gente respondesse só mais uma perguntinha do pessoal, que o pessoal está enchendo aqui de perguntas, e se a gente puder fazer as perguntinhas deles, pelo menos
Eu só ia falar... Tá bem, Aron. Mas pode falar, Cris. 2 minutos eu consigo traduzir, talvez. Da fala aí do Aron, de fato, né, a transparência tem que estar acima de tudo. Eu só consigo ser transparente se eu fizer o dever de casa, se eu fizer o que é preciso ser feito, né, dentro da companhia. Então, a gente tem que enxergar as deficiências, dar transparência através do nosso relatório anual e criar os planos de ação para que a gente melhore. Ninguém é perfeito, né? Nenhum indivíduo é perfeito, nenhuma corporação é perfeita. O Inter tem lá onde evoluir, a Cyrela também tem onde evoluir, né, Aron? A gente sabe disso, todas as empresas têm. E, assim, o importante é entender onde eu preciso, qual é o meu status, né? Olhar para dentro, igual eu falei, né, novamente. Isso aí serve para indivíduo, corporação e governo, né, gente? Qualquer um olha para dentro. Então, a gente está identificando, né, onde a gente precisa aí melhorar, onde que a gente tem os nossos pontos positivos, onde que a gente gera impacto negativo, onde que a gente já gera impacto positivo. O impacto que é negativo, eu tenho que pelo menos tentar anular ele ou minimizar ele. O impacto que é positivo, quem sabe eu consiga, né, escalonar ele ou, de fato, exponenciar ele, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, já trazendo para a experiência e para o trabalho do Inter, a gente está fazendo isso da seguinte forma, trabalhando muito para dentro, para depois, sim, contar para fora. O que eu conto hoje é o que eu trabalhei no ano passado. Eu não posso... eu fiz falar de emissões, então não tem um relatório de emissões bem feito e tudo. O GHG Protocol nos deu ouro no relatório de emissões. Você tem ouro porque a emissão é baixa? Não, nós ganhamos ouro porque a gente teve completude e transparência no nosso relato. Então, assim, é isso que dá ponto, né, do ponto de vista da sustentabilidade. Trazendo para o início da fala do Aron, como que mede a sustentabilidade? É o tanto que você é transparente, o tanto que você consegue, né, melhorar naquilo que você ainda não é bom e aprimorar onde você é bom e gerar exponencialmente melhores resultados. Então, essa é a nossa missão central aqui, e ela se dá hoje, trazendo para dentro de casa aqui, contando uma vivência do momento, na integração FASG. Eu mostrei para vocês, né, os pilares da sustentabilidade nossa, financeira, ambiental, social e governança. A gente está descendo nos projetos, processos e produtos de cada área, entendendo onde eles estão gerando impacto negativo, onde eles estão gerando impacto positivo e criando planos de ação para efetivar essas melhorias. Então, isso sim vai nos tornar sustentáveis. E aí, esse é um ambiente interno. O ambiente externo, eu vou contar na mídia, eu vou contar para vocês, como eu estou contando aqui hoje, num webinar, e eu vou poder contar no meu relatório anual essas evoluções que a gente vai tendo ao longo do tempo. Então, é sempre interno e externo. Eu observo fora, eu observo dentro, eu faço melhorias dentro e eu conto para fora as melhorias que foram feitas. Então, resumindo, a missão que eu tenho pela frente aí, que eu todo dia estou batalhando ela aqui, né, com as equipes aqui que são muito engajadas, e a gente está engajando eles através de um outro caminho, que são os embaixadores FASG. Espero que alguns que estejam ouvindo aí já me mandem e-mail. Cris, eu quero ser embaixador FASG. Esse projeto vem semana que vem, estou dando um spoiler aqui. E é isso que vai fazer tudo acontecer, são as pessoas juntos, os indivíduos juntos, transformando a corporação, e aí sim a gente pode contar para fora o quanto sustentável a gente é. Aron, se você precisar sair, não tem problema, mas eu queria, então, só fazer algumas perguntinhas que o pessoal deixou aqui. Aron, você tem tempo só para uma? Que aí depois eu deixo o Cris responder as outras. Não, então eu respondo uma pergunta e eu vou ter que deixar vocês. Tá bem. Pode fazer. Vou pegar aqui a pergunta do Alfredo, que é lá do Instituto GESC, inclusive. Como está a recepção da ideia de capitalismo de stakeholders no meio empresarial? Como a academia pode colaborar com a disseminação do conceito? Bom, é sempre bom receber as perguntas do Alfredo. Ele é meu cupincha, até parece que é pergunta combinada. Eu acho que ao longo da minha fala eu, de alguma forma, respondi, mas eu vou enfatizar. A resposta mais honesta que eu posso dar para o Alfredo é não sei. Não sei. Como é que está isso numa empresa? Porque nós estamos falando de que empresas, tá certo? A gente tem a mania de, eventualmente, pensar só nas grandes corporações, tá certo? Quantos CNPJs ativos tem no Brasil? A maioria absoluta dos CNPJs ativos são de micro e pequenas empresas. Se a gente pegar as médias grandes e enormes, tá certo? Pegar as limitadas grandes, as SAs fechadas, as SAs abertas, não sei se a gente está falando talvez de umas 150 mil empresas no Brasil, no máximo. Entre 100 e 150 mil empresas, né? A gente tem milhões de CNPJs das micro, pequenas e dos MEIs, né? Aí são milhões. Tirando os MEIs, a gente deve ter mais ou menos uns 6 milhões de CNPJs ativos.
os grandes, eu vou chutar, esse número 150 mil, eu acho que eu vi isso numa publicação do Sebrae, é um número razoável. Aí, respondendo à pergunta do Alfredo, essas 150 mil empresas, eu sou capaz de dizer para vocês que a maioria absoluta não tem a menor ideia do que nós estamos falando. Nunca ouviu falar do assunto. Nunca ouviu falar do assunto. Quando a gente fala em ASG ou ESG, fala dos olhos. Eu fico surpreso, às vezes, na minha sala de aula, tanto na FIA como na FIP, você chega para os alunos e fala, ODS, quem sabe o que é? Tirando os caras que estão em empresas grandes, ninguém sabe. E é uma rapaziada bem preparada. É gente que chega a fazer uma pós-graduação numa dessas fundações do Brasil, eu tenho certeza que se eu fosse para Getúlio Vargas, para Dom Cabral, para o INSPER, seria a mesma coisa. Ninguém sabe. Às vezes tem cara que você vai na empresa, você vai no site da empresa, está lá o relatório de sustentabilidade, associado ao ODS, tem um monte de... O cara que trabalha na empresa não sabe. Sempre que eu pego um aluno na sala de aula, de uma empresa importante, o cara não sabe o que é ODS. Eu vou no site da empresa e vejo ODS, eu concluo que aquilo não é para valer. Aron, nas socializações que eu faço aqui, 25 pessoas, uma ou duas sabem o que é ODS e o que é a Agenda 2030. Eu olho isso de um ponto de vista e falo, não, que pena, porque é uma agenda comum de cada ser humano. Se a gente não conseguir melhorar naqueles 17 temas ali, né, a gente não vai encontrar o reequilíbrio e não vai conseguir que as gerações futuras tenham um espaço agradável e confortável aqui na nossa casa, né? Então, assim, desse ponto de vista positivo, eu penso em levar o treinamento para dentro do Inter Academy. Então, assim, acabou. Se os 25 conheciam, os 25 vão conhecer. Cristiano, o dia que a gente vai fazer o seguinte, você vai me convidar, depois que passar a pandemia, porque eu sou velhinho, sou do grupo de risco, não posso circular por aí. Então é o seguinte, você fala assim, Aron, vem aqui para o Banco Inter, conversa com quem você quiser. Aí eu vou selecionar 10 pessoas de vários níveis e vou fazer as mesmas perguntas para os 10, envolvendo o ODS, envolvendo sustentabilidade, responsabilidade. Se os 10 derem respostas parecidas, você vai ganhar um prêmio. Se tiver muita divergência das respostas, de Cris, tem alguma coisa errada aqui. A gente pode esperar 1 ano e meio, isso aí, porque a gente começou o setor de sustentabilidade no início de 2019. Todo mundo que está assistindo aqui, o Cristiano está se comprometendo publicamente em 2022, segundo trimestre de 2022, me convidar para eu fazer uma auditoria no Banco Inter. Está fechado, hein, cara? Tomar um café e fazer essa entrevista aí. Café e pão de queijo. Pão de queijo que eu ia falar. Pão de queijo. Então é o seguinte, respondendo objetivamente para o Alfredo, a resposta mais correta é não sei, a gente não tem uma medida objetiva sobre isso. Nós temos alguns exemplos muito interessantes de gente que está interessada. Essa carta, o pessoal ligado ao CEBEDES, ao Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, vocês podem entrar no site e olhar CEBEDES, aqueles caras que estão lá, a maioria daquelas empresas leva isso a sério. Uma boa parte daquelas empresas realmente acha esse troço importante. E foi o CEBEDES que articulou aquela carta dos CEOs, que mandaram lá para o vice-presidente da República, os 38 CEOs, agora a lista aumentou, falando sobre a importância da preservação da Amazônia, sobre a política ambiental brasileira, não só a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, etc. e tal. Então, tem uma turminha aí de peso que realmente eu acho que entendeu. Eu acho que os 3 grandes bancos entenderam, claramente o banco como o Inter entendeu. Então, tem gente muito boa que entendeu que esse troço é sério. Mas eu não consigo responder para você quanto que eles representam da economia brasileira, que é um impacto importante, dos 3 bancos, o banco já tem peso, né? A gente fala de uma Natura, tá certo? A gente fala oh, meu Deus do céu, esqueci, essa grande empresa de agronegócio aí tá vendo? Falei da minha idade, estou esquecendo os nomes. Enfim, tem gente importante aí que está levando esse troço a sério. Mas eu acho que, eu não sei quanto por cento eles representam do PIB empresarial, do PIB brasileiro, eu não sei quanto eles representam em número em relação às grandes empresas, em relação ao conjunto das empresas. Então, eu acho que nós temos um trabalho enorme pela frente. Enorme. Uma das coisas que motiva a ser professor, eu vou dar aula num curso para o Alfredo, o coordenador, agora no mês que vem, é conversar com os alunos sobre isso. E eu sempre falo para os meus alunos, né,
que eles são uma elite intelectual desse país, elite intelectual e econômica. Quem senta naquela sala lá, o cara que tem menos grana é a elite. E que se esses caras não comprarem essa briga, como o Cris falou, do papel do indivíduo de tentar influenciar a família, amigos e a organização onde ele trabalha, a empresa, seja o governo, nós estamos lascados. Nós estamos lascados, tá certo? E quando eu falei para vocês de tempo e dinheiro, uma percepção importante para todos nós é que em inglês fica muito bonitinho. We are running out of time. O relógio não para, entendeu? E a gente não tem muito tempo para reverter um caminho que é muito ruim. É muito ruim. A boa notícia é que a gente tem instrumentos científicos, tecnológicos, lideranças suficientemente informadas e recursos para fazer essa mudança. A má notícia é que essa mudança tem que ser abraçada por muita gente. E quando você tem líderes de governo que são negacionistas, quando você tem líderes empresariais negacionistas, quando o líder da maior potência mundial é um negacionista, a gente fica pessimista. Mas o fato é o seguinte, a gente não tem a opção de desistir. Desistir dessa briga, dessa luta, dessa tentativa de unificação, é desistir do futuro dos nossos filhos, é desistir do futuro dos nossos netos. E esse é um crime que nós não podemos cometer. Então, vamos continuar na briga aí, e daqui, no segundo trimestre do ano que vem, eu vou fazer uma auditoria lá no Banco Inter, tá certo? Ô, Aron, sabe o que me deixa otimista? Eu fico pensando, né? Eu, ao longo desses 17 anos, aí, vamos dizer, já está em 19 anos aí que eu venho incorporando a sustentabilidade para a minha vida e, né, para a minha forma de ser e agir. Né? Então, assim, eu sou de outra geração. O que me dá otimismo é que eu vejo, por exemplo, a minha colega Amanda, que é meu braço direito na sustentabilidade aqui, que me ajuda no dia a dia muito e tudo. Ela tem 24 anos. Tem um chip nela já, que tem mais ou menos tudo aquilo que eu vi aprendendo ao longo dos 17 anos, já está no chip. E o brilho no olho, que é o que a gente tem, né? Todo mundo que está aqui assistindo essa live, que está querendo aprender e está querendo fazer. Então, assim, eles já têm a questão de diversidade muito mais clara, muito mais simples. A gente tem antepassados e talvez nós mesmos, e as nossas cascas e tudo, e que a gente tem que ir tirando, né? Eu costumo dizer que é importante, sim, aprender cada dia, mas é importante também desaprender. Então, várias coisas a gente vai desaprendendo e vai ficando mais leve, cada vez mais leve, você vai entendendo que a leveza é que vai levar à sustentabilidade, né? Não é a complexidade. E o outro ponto que me deixa feliz e otimista, e não é à toa que eu estou no Inter, é que a tecnologia é uma solução para, junto dessa geração aí que já vem com esse comportamento, né, mais inerente, eles conseguirem, através da tecnologia, simplificar e trazer as coisas para um cenário onde é menos impactante negativamente e mais impactante positivamente. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito ter participado desse debate. Eu realmente estou pressionado, eu tenho uma outra reunião, tá certo? Foi um prazer aqui debater com o Cris, sempre é um prazer conversar com a Maristela. Agradeço a Érica, eu não entendo nada que ela está fazendo, mas eu acho que está. Érica, faz ESG aí para gente. ESG. É isso aí? G. Parabéns. Pronto, eu vou ter que aprender esse troço aí. Depois eu vou procurar esse tema. Aron, pessoal, muito obrigada. Sempre é um prazer aqui recebê-lo. E obrigada mesmo pela contribuição, pelas falas de hoje. Foi enriquecedor, como sempre. Tá bom. Obrigado, pessoal. Tchau. Foi um prazer. Obrigado. Tchau. Para a gente não tomar ainda muito mais tempo, Cris, eu quero só fazer mais uma pergunta, que o pessoal... Vou, aliás, juntar duas perguntas aqui, que são parecidas, do Daniel e do... Deixa eu ver... Do Michel. Eles querem saber mais sobre a questão de como o Banco Inter entende as organizações sem fins lucrativos. Se tem um diferencial, né, primeiro, né, para as instituições sociais que querem ter uma conta no Banco Inter, tem um diferencial para elas, e também como que é feito o trabalho né, responsável, sustentável, né, beneficiando aí as instituições sociais, que eu acho que tem um pouco um trabalho que a gente vai fazer futuramente, né? Banco Inter e Solidar. Mas, por favor, nos fale um pouquinho sobre isso, para a gente encerrar, para também não tomar muito tempo do almoço do pessoal aí no Brasil. Eu vou começar pela segunda pergunta, e, assim, a forma que a gente encontra, né, de ser mais eficiente como Inter, como, né, a nossa essência,
é justamente pegando o que eu mostrei para vocês, a nossa materialidade. Quais são nossos temas materiais? Então, aqueles temas materiais são aqueles que os meus stakeholders... Eu estou com uma fala agora recente que é a seguinte, né? Até falando do capitalismo de stakeholders, que eu acho legal destacá-la aqui também. O capitalismo de shareholders era o modelo anterior. Então, é como se fosse uma árvore de uma raiz só. Uma árvore de uma raiz só, ela só consegue beber através de uma raiz. Então, ela tem um ponto de vista e ela atende a um propósito específico, que é colocar dinheiro no bolso do shareholder, do acionista, né? Essa árvore está secando, ainda bem, ela está secando. E a árvore que está nascendo agora é uma árvore de várias raízes. Quais são essas raízes? São os diversos stakeholders. Então, com isso, a gente vai conseguindo nutrir uma árvore nova e uma árvore que vai ser muito mais frondosa, porque ela vai ter flores de várias cores, ela vai ter folhas de vários tipos, porque ela vem de uma raiz que é multidisciplinar e com vários pontos de vista, né? Então, pensando nisso, como que o Inter vai contribuir, né? A gente já tem alguns parceiros sociais, vocês vão nos ajudar nesse sentido aí também em breve, né, Maristela? E o trabalho de vocês é muito relevante, porque vocês fazem justamente, já respondendo a primeira pergunta, aquilo que é difícil para a gente fazer, porque muitas vezes a gente quer acreditar que todas as ONGs e todas as instituições do terceiro setor e sociais, elas são boas, positivas e estão buscando fazer o bem e não gerar corrupção. Mas uma das principais missões que um banco tem é não deixar com que a corrupção aconteça, a lavagem de dinheiro, através de suas estruturas. E, infelizmente, assim, as pessoas usam o caminho do bem para poder fazer essa contravenção. Então, o papel de vocês é muito importante nessa curadoria e tudo, é por isso que a gente, né, acabou se conhecendo. E aí, já respondendo essa segunda pergunta, a gente tem que ter uma diligência maior e tal, e vai contar com a Isolidar como uma curadoria para nos ajudar nesse sentido, né? Então, assim, é sempre pensando na estratégia e nos resguardando que a gente vai atuar em parceria com o terceiro setor. Perfeito, Cristiano. Então, é isso. Encerramos aí mais um webinar. Cristiano, muito obrigada pela participação também, né? Por mostrar o case do Banco Inter. É inspirador, né? Realmente possa inspirar aí quem está nos ouvindo. E como você disse, né, um pouquinho atrás, que possa as empresas e as pessoas elas possam pelo menos iniciar um processo de reflexão, né, dos seus hábitos, da sua rotina, né, do que está acontecendo à sua volta e tentar, né, encontrar formas de melhorar, de ser melhor. Então, eu acho que levamos isso aqui para nossa fala, e como o Aaron falou, né, nós temos aí um longo caminho para percorrer, então, não desistir nunca, vamos passo a passo, que com certeza a gente muda esse mundão aí, né, e transforma esse mundo ainda melhor para as próximas gerações. Então, é isso. Érica, muito obrigada também, né, por tornar o nosso evento mais acessível, foi fundamental também aqui, muito obrigada. E obrigada a todo mundo que chegou até aqui conosco. Obrigada às pessoas que vão nos ouvir depois, né? Vão nos assistir depois. Então é isso. Obrigada, Instituto GESC, pela parceria na promoção de mais esse evento, né? Então é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Maristela. Um abraço aí. Érica também. Um abraço, muito bom. Obrigado aí pela interação, todo mundo que participou. Por favor, propaguem, né, os ensinamentos que a gente trouxe aqui, eu e o Aaron, e tragam para a vida de vocês também. E na empresa de vocês, coloquem. Se estiver no governo, leva para o governo também, porque é assim que a gente consegue, né, transformar aí o que é necessário. Um abraço aí para todos e vamos em frente juntos. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau.